Retorne me abrigo em Buda, retorne me abrigo no Dharma, retorne me abrigo na Sangha. Oi pessoal, meu nome é Daiko, eu sou monge zen budista da tradição Sotoshu, do budismo japonês. Eu estou aqui todos os dias para ensinar um pouquinho da tradição do budismo para vocês e também passar um pouco da técnica da meditação que a gente pratica, que é a mesma meditação que Buda praticava lá na Índia, 2.600 anos atrás, que chama Zazen. Za quer dizer sentar e Zen quer dizer meditação, um estado refinado de concentração. Então estou aqui todos os dias nesse programa que chama Insight. Sight quer dizer isso, visão, ver, é a ótica, é a capacidade de ver a realidade. E In quer dizer para dentro. Então o que a gente treina, o que esse programa, a proposta dele traz para vocês é esse olhar para dentro, olhar para si mesmo. Teve até aquele psiquiatra, um psicanalista chamado Carl Gustav Jung, que ele falava que quem olha para fora sonha e quem olha para dentro desperta. E é mais ou menos isso que trata a nossa tradição do budismo. A palavra Buda quer dizer exatamente isso, aquele que acordou, que despertou. Então, a capacidade da mente humana de acordar, de ver o que está acontecendo, de entender o que está acontecendo, tanto na realidade que a gente pode falar exterior, quanto dentro de nós mesmos, de ter clareza sobre as nossas percepções, nossos sentimentos, nossas opiniões. Esse final de semana eu estive num retiro lá em Nazaré Uniluz. Lá em Nazaré Paulista tem a Universidade da Luz, que foi fundada pelo mestre Trigueirinho, que foi um grande espiritualista brasileiro, e foi durante o feriado de Páscoa, né? E que coincidiu nesse ano de ser o nascimento de Buda, que para nós é no 8 de abril, junto com o feriado de Páscoa, que representa o renascimento de Cristo. Então foi muito bonito, nós éramos 40 pessoas nesse retiro, como se fosse uma pousada no meio do mato, um lugar lindo, com jardins maravilhosos. 40 pessoas em silêncio, 4 dias meditando, muitas horas por dia, 7, 8 períodos de meditação por dia. E é uma maravilha, a gente começa a acessar estados de samadhi, a mente começa a ficar mais quieta e a gente percebe as coisas com mais clareza, vê a vida como ela é e se sente em comunhão com tudo que existe. Existe um momento da meditação onde todas as fabricações mentais cessam conforme a gente fica muito tempo parado na postura. E é um silêncio enorme, faz assim, e a gente é como se estivesse no fundo do oceano, mas na verdade a gente está no fundo de nós mesmos, e a gente penetra a nossa essência e se sente uno com toda a vida do céu e da terra, com toda a vida do universo, não tem mais diferenciação entre eu e outro, eu e meus pensamentos, eu e meu corpo, eu e a realidade, eu e a vida, eu e a morte. Essas dualidades cessam e a gente penetra no uno, a gente se sente uma coisa só com tudo que existe, não tem mais separação, não tem mais fronteira, não tem mais parede entre nós e toda a vida. E é uma experiência maravilhosa, e ainda que a gente fique alguns segundinhos nesse estado, é a coisa mais suprema, mais gostosa, mais agradável, mais realizadora, mais gratificante que eu já vi na vida. Eu nunca conheci nada superior a esse estado dessa mente que a gente fala, é a maravilhosa mente de Nirvana. É uma mente clara, lúcida, ampla, de paz, de tranquilidade e que é acessível a todos nós. É o que a gente fala, é o chão da nossa mente, é aquilo que está atrás de todas as fabricações de sentimentos, emoções, pensamentos que a gente tem. De repente a gente acessa uma coisa que é muito mais íntima, mais profundo, mais bem guardada, mais protegido, que é a nossa essência verdadeira, a nossa natureza real, a nossa face original, que é assim que a gente fala no Zen. E é interessante, vou contar para vocês como foi o nascimento de Buda. Buda, ele nasceu na Índia 2.600 anos atrás e ele era filho de uma rainha, de um rei, do rei Suddhodana e da rainha Maya. E sua mãe não podia ter filhos por muito tempo, ela tentava e não conseguia engravidar. Então ela tem uma visão, uma noite, ela tem um sonho, onde ela vê um elefante branco saindo da sua axila. Isso na Índia é uma coisa muito simbólica. Primeiro, elefante branco não existe, então é uma raridade, é um presságio de uma coisa rara, de uma coisa especial, de um evento muito auspicioso.
E depois a Índia era uma sociedade, até hoje é assim, muito dividida por castas sociais. Então as pessoas nasciam em determinada casta, em determinada hierarquia social e passavam a vida toda nessa mesma casta. E considerava que as pessoas mais nobres, que no caso eram os brahmanes eram os sacerdotes, eram os religiosos que praticavam os Vedas, eram quem faziam os enterros, as cerimônias espirituais, e essas pessoas eram consideradas que saíam da cabeça da mãe, porque eram a casta mais nobre, mais elevada. E tinham aquelas pessoas de castas inferiores, chamadas de intocáveis, que diziam que saíam dos pés da mãe. E Buda era de uma família de políticos, de reis, de governantes daquela época, que também eram guerreiros. E essa casta, que era uma casta de nível alto superior, dizia que saía da axila da mãe. Então a mãe de Buda teve esse sonho premonitório que um elefante branco, ou seja, um ser muito especial, vem e toca ela embaixo da axila, anunciando o presságio de um ser muito especial que vai nascer. E eventualmente ela engravida, e o pai, muito feliz, queria que seu bebê herdasse seu reino e chama uma pessoa, um vidente, alguém que tinha capacidades especiais, para fazer a leitura do que seria o futuro desse bebê, que ainda nem tinha nascido. E quando essa pessoa, esse mago, chega lá e faz as leituras mágicas, ele começa a chorar, muito emocionado. E o pai de Buda, que ainda estava na barriga, fica muito preocupado. Nossa, o que o senhor está chorando, né? Vê o vidente com lágrimas nos olhos. Ao que o homem diz: é porque eu pressenti um acontecimento muito especial. Essa pessoa que vai nascer, esse bebê, vai ser um grande ser humano. Ele ou vai unificar a Índia politicamente, lembrando que a Índia era um país com muitos feudos, muitos reinos e muitas línguas que não comunicavam entre si. Então, ou esse personagem iria unificar a Índia politicamente, ou seria um grande religioso, um grande mestre espiritual, um grande guru, um grande professor da espiritualidade. E o pai, quando ouviu isso, ficou muito preocupado, porque ele não queria que seu filho fosse um religioso e largasse a vida do castelo, ele queria que seu filho herdasse o trono, herdasse o reino. Então, até os 19 anos de idade, ele vai manter o menino fechado nos muros do castelo para evitar que ele saia da vida da corte, né? E que se distraia com as coisas do mundo. Então, o Buda ele nasce no castelo da rainha Maia, e dizem que assim que ele nasceu, o bebezinho mesmo deu 10 passos em cada direção: norte, sul, leste, oeste, sudeste, sudoeste, nordeste e noroeste. E de repente ele parou, levantou o bracinho direito para cima e apontou o bracinho esquerdo para baixo e disse: entre o céu e a terra, eu sou o único a ser venerado. Algumas pessoas traduzem isso como: eu, o céu e a terra somos uma coisa só. É claro que é uma história lendária, né? Imagina um bebezinho recém-nascido sair e falar: eu sou o único a ser venerado. Mas isso mostra que a única coisa a ser venerada na vida, a coisa mais suprema, mais superior, é esse despertar espiritual, é essa abertura do nosso coração, essa virada de atitude mental, de uma mente focada só em mim, no que eu quero, no que eu penso, para uma mente que se abre para um eu maior, para uma vida muito maior. E aí dizem que nesse momento até os seres celestiais, os dragões que vivem nos reinos astrais do céu, fizeram cair uma chuvinha doce de congratulações para Buda, e até choveu pétalas de flores e o bebezinho nasceu. Então, nos templos japoneses, a gente considera que isso teria sido no dia 8 de abril. Nem todas as escolas budistas consideram essa data como neste dia. Alguns vão calcular em datas diferentes, mas o budismo japonês considera que isso teria acontecido no dia 8 de abril, e é quando a gente comemora o nascimento de Buda. E aí nos templos a gente prepara uma imagenzinha do Buda bebê, que é um bebezinho mesmo, com o braço direito para cima e o braço esquerdo apontando para baixo, e a gente coloca ele numa redoma com flores, lembrando que choveu flores nesse dia, e coloca uma água doce, um chazinho de erva doce,
com uma concha. E aí as pessoas vão e banham o Buda bebê, banham o bracinho dele para cima, a cabecinha dele. É muito bonitinho, as crianças gostam muito. E aqui no bairro da Liberdade fica durante 2, 3 dias, é chamado de Hana Matsuri, que é o Festival das Flores, fica lá na Praça da Liberdade, a imagem do Buda bebê, e as pessoas são convidadas a irem lá e banhar a estatuazinha. E tudo isso acontece, nesse ano coincidiu de ser junto com a Páscoa. Então nós fizemos esse retiro, foi muito bonito, muito especial, onde a gente pôde celebrar o nascimento de Buda e o renascimento de Jesus Cristo. Lembrando que a gente fala tanto da mente Buda, mas é aquilo que algumas pessoas vão falar da mente crística, né? Da mente sagrada, do estado sagrado de ver a vida, de viver a vida e de interpretar a vida. Então existe uma maneira sagrada de viver, e é isso que todos os mestres espirituais de todas as tradições vão transmitir, uma maneira de compreender a vida como se a vida não é qualquer coisa, a vida é uma coisa especial, é uma oportunidade única. Até a gente fala no budismo que a gente deve ter muitos méritos, milhões de méritos para nesse universo infinito, num tempo infinito para trás e para frente, a gente ter nascido humano, com uma mente humana capaz de racionalizar e de interferir na realidade de forma assertiva. Então, a melhor maneira de celebrar isso foi fazendo zazen, foi fazendo meditação, que é aquilo que eu ensino para vocês, que é isso que Buda praticou para ter a sua experiência iluminada. Dizem que ele se sentou por 7 dias e 7 noites nessa postura de zazen, até que ele acessou essa mente maravilhosa de Nirvana, o estado mental supremo, o mais gostoso, o mais agradável que a gente pode atingir, acessar na vida, dentro do nosso próprio coração, da nossa própria consciência. Mas existe um caminho, existe uma prática, existe uma técnica para chegar lá. Então aqui eu dou uma introdução para vocês e estimulo, instigo vocês a procurarem dentro de si mesmos qual o sentido da vida. Qual o sentido da sua vida? Será que a vida tem um sentido ou a vida tem um sentido que a gente dá? E que sentido você tem dado para a sua vida? É uma vida sagrada? Uma vida iluminada? Uma vida que cria condições boas? Pessoal, vou mostrar para vocês esse livro, é uma joia, acabou de sair, acabou de ser publicado, é da Monja Coen, que alguns de vocês conhecem, ela é a minha professora, chama Que Sementes Você Está Regando. É um livro que ela escreveu depois de 40 anos de prática monástica, 40 anos em inúmeros templos, estudando, praticando e ensinando inúmeras pessoas, então condensando essa sabedoria. E aqui ela fala que na nossa vida a gente tem inúmeras sementes de amor, de tristeza, de alegria, de compaixão, de raiva. E essas sementes, dependendo daquilo que a gente for regar, do que a gente estimular com as nossas ações e pensamentos, é aquilo que vai florescer na nossa vida. Então essa reflexão, que sementes você está regando? São sementes do bem? E além disso, eu queria chamar vocês para enviarem suas perguntas que eu vou estar respondendo aqui de qualquer assunto, de budismo, de meditação, de mente, da vida. Então vocês podem enviar aqui no endereço no WhatsApp que está aparecendo aqui embaixo e ao longo das próximas semanas a gente vai selecionar as perguntas e eu vou estar respondendo no ar. Pessoal, então também fiquei sabendo de uma história de um rabino esse final de semana que uma senhora chega para ele e é uma senhora que estava com problemas no seu casamento. Ela casou e acabou descobrindo na convivência que o seu marido não era exatamente aquela pessoa porque ela tinha se apaixonado. E depois que casou, vocês sabem, né? A magia passa, a paixão acaba e a gente é obrigado a conviver com o ser humano normal, que não era aquilo que a gente tinha idealizado no momento da paixão. Então acho que isso acontece todos os dias na história da humanidade, né? E ela fica com muitas tentações, ela gostaria de trair esse marido, ela tem a oportunidade de ter uma relação extraconjugal. E ela chega para esse rabino e conta essa história para ele. E o rabino diz para ela, nossa, mas que bela escada você tem pela frente. Então ele não disse nem o que é certo, nem o que é errado, nem o que ela devia fazer, nem o que ela não devia fazer. Mas ele disse, você tem uma escada na sua frente, você pode subir ou você pode descer. Então as situações na vida se apresentam para nós como escadas. A gente pode usá-las para elevar a nossa consciência, elevar a nossa vida, torná-la mais nobre, mais fácil, mais leve, mais saudável, ou a gente pode usar situações para descer, criar dificuldades para nós mesmos, criar sofrimento, criar conflito, criar inveja,
para nós e na vida daqueles que estão ao nosso redor. Então, como que a gente usa situações como escada para subir ou para descer? Não estamos falando de certo e errado, mas estamos falando de causa e efeito, que aquilo que a gente faz vai gerar efeitos. E lembrando que se as pessoas fizerem votos, é importante que a gente busque manter nossos votos. Nós monges fazemos o voto de nunca fazer o mal, fazer o bem e fazer o bem a todos os seres. E dizem, nossa, isso falavam para Buda, né? Isso até uma criança de 7 anos pode compreender. Que é muito fácil, muito simplório dizer não fazer o mal, fazer o bem a todos os seres. E Buda dizia, pois é, mas isso é fácil de entender, mas é difícil de ser praticado até por uma pessoa de 80 anos. Então, quando a gente faz votos, por exemplo, votos de casamento, votos de fidelidade, de lealdade conjugal, de compromissos que a gente firma com as pessoas, com os nossos trabalhos, com as pessoas que a gente convive, com os nossos estudos, quando a gente firma compromissos, é bom que a gente reflita bastante se é isso mesmo que a gente quer, se eles estão dentro dos propósitos da nossa vida e que a gente se esforce em mantê-los. A gente sabe que uma traição extraconjugal, usando esse exemplo, pode gerar muita dor, muitos sofrimentos, pode ser um trauma para a pessoa que descobre uma mentira, uma traição. É uma verdadeira violência que é infligida no cérebro da pessoa, porque existe toda uma rede de sentimentos, de pensamentos, de expectativas, e uma rede que é neuronal, que é fisiológica, que é física, que se estabelece numa relação afetiva baseada na confiança nos contratos que foram acordados, nas conversas e nos planos que foram feitos. Então, quando essas expectativas, esses acordos são criados, esses relacionamentos são feitos, nós temos uma responsabilidade de manter nossos compromissos. E tem pessoas que nunca se recuperam de terem sido traídas, e o sofrimento de uma mentira como essa, mesmo que haja uma reconciliação, pode ser que dentro das pessoas nunca haja um verdadeiro perdão. Então, talvez uma coisa que seria uma aventura muito casual, uma pequena pulada de cerca, pode ser, na verdade, um grande problema que pode destruir vidas, corações, relações, né? Então, que a gente consiga manter nossos compromissos, resistir às tentações, se é isso que a gente quer, se a gente tiver entrado nesse tipo de compromisso. A gente sabe que existem outras formas de relacionamento, relacionamentos abertos sempre existiram na história da humanidade, não é uma coisa nova, mas é uma coisa que, por exemplo, na nossa Constituição, o casamento do Brasil só reconhece a união afetiva, efetiva entre duas pessoas. E quando a gente olha os números dos especialistas em relacionamentos, aqueles relacionamentos tradicionais, a dois, onde há uma expectativa de fidelidade monogâmica, são os relacionamentos que tendem a durar mais tempo, a dar mais certo, isso considerando os números. Claro que há exceções para todos os lados, mas o ponto é que a gente consiga manter nossos compromissos uma vez tendo feitos. No budismo a gente fala que uma rocha pode vir a apodrecer, mas os meus votos não. Nem sempre é fácil, as coisas estão em movimento, nada é fixo, nada é permanente, as tentações estão aí para nos tirar do eixo de equilíbrio, mas a gente aprende onde é esse eixo e volta e faz o esforço de manter os nossos votos. E para finalizar hoje, antes de ensinar para vocês o Zazen, que é a meditação que a gente pratica, vou fazer os votos do ser iluminado que a gente faz no budismo. Se vocês quiserem, vocês podem repetir depois de mim. Nós dizemos, seres são inumeráveis, são inúmeros, e eu faço o voto de salvá-los, todos. Os apegos são inexauríveis, mas eu faço o voto de extingui-los. Os portais do Dharma, quer dizer, da verdade, são ilimitados, e eu faço o voto de aprender todos. E o caminho do despertar é insuperável, e eu faço o voto de eu, com a minha vida, me tornar esse caminho. Pessoal, então agora a gente vai praticar um pouquinho da meditação. Para mim é a coisa mais agradável, mais maravilhosa, mais transformadora, mais profunda que eu conheço. Então para mim é um grande prazer ter a oportunidade de compartilhar com vocês um pouquinho, um tira-gosto dessa técnica milenar que nem começou com Buda, a gente nem sabe qual foi a primeira pessoa a meditar, mas é uma coisa muito antiga na história da humanidade, né? Então a primeira coisa é ter uma postura adequada, a gente se senta
não faz deitado, não faz em pé, não faz no sofá de qualquer jeito. A gente se senta numa postura adequada e correta. Então, a primeira coisa é achar o apoio correto para a gente sentar onde tem que sentar. Tem 2 ossinhos aqui no quadril chamados os isquios, que a gente pode sentar e puxar a base das coxas para encontrar onde que é essa base firme, esses ossinhos que foram feitos para sentar. Depois a gente vai alongar a coluna vertebral para cima, pode ser numa cadeira, pode ser sentado no chão com as pernas cruzadas, pode ser sobre os joelhos, mas sentando na cadeira, ó, reparem que eu não estou encostando, não estou me recostando, não estou me curvando, eu estou alongando para cima. Então essa é a ideia, a gente vai ficar reto, retinho e crescendo. Então é uma postura ativa, que não é exatamente um descanso, um relaxamento, mas é realmente uma postura ativa que eu assumo. Não é para descansar, é para acordar, para despertar, para ter esse despertar espiritual. Então a gente encontra o nosso eixo de equilíbrio com o corpo, com a coluna, faz um pequeno balanço da esquerda para a direita, que vai ficando mais lento, para frente e para trás. E a gente vai perceber que as nossas vértebras, que são 33 ossinhos que se empilham na coluna, vão se encaixando. Não dá muito para achar um encaixe 100% perfeito, porque o nosso corpo está em movimento, mas existe um certo eixo, e é lá que a gente quer ficar. Então eu vou alongar a cervical para cima, pensar que tem um fiozinho que me puxa aqui, encaixar o queixo, e aí a gente pode tentar visualizar as orelhas que estão em linha com os ombros, e o nariz está no mesmo plano do meu umbigo. Então esse é o meu eixo físico, o eixo do meu corpo. Eu estou estável aqui. Então, tendo encontrado uma postura estável com o corpo, eu posso começar a perceber que a minha mente também vai assumindo lentamente uma postura estável. E o nosso estado meditativo começa naturalmente só de nos colocar numa postura adequada. E depois a gente põe as mãos nisso que é chamado de mudra cósmico. Mudra quer dizer posição de mãos. E cósmico porque vai nos lembrar, vai nos fazer acessar a vida do cosmos, lembrar que a vida do universo está aqui e que eu estou na vida do universo e que essa vida está aqui nas minhas mãos. Então como que eu seguro? Seguro de qualquer jeito, largando, deixando cair, ou seguro com força, criando conflito, criando tensão? Então a mão direita vai vir embaixo, a esquerda vem em cima e os polegares, a pontinha dos dedos polegares se toca levemente. Isso aqui vai ser um termômetro da minha prática. Lembrar que a vida está aqui nas minhas mãos. E se eu estiver muito relaxado, ela cai. E se eu estiver muito tenso, eu aperto, eu machuco. Então tem um ponto médio, tem um ponto de equilíbrio. Não só com a coluna, com a cabeça, com as mãos, com a respiração. Então tem uma atitude adequada, existe um estado correto de existir, de perceber e de sentir, um estado de ser, um estado de pura presença, que não é ficar pensando sobre a vida, sobre os outros, o que me falaram, o que eu quero fazer depois, mas é ser, é existir, é permitir-se ser e estar completamente aqui e agora. E nesse estado de presença, no aqui e agora, a gente percebe que a nossa vida está inteira aqui. Tudo de mais importante está manifesto nesse momento, nesse segundo, o momento mais sagrado, mais derradeiro, mais importante de todos os momentos é o agora. E a gente percebe tão pouco, a gente aprecia tão pouco, a gente está sempre tão ocupado, a gente está sempre tão preocupado com nossos ganhos, com o que vão achar de mim, com o que eu posso fazer para ganhar dinheiro, para ter sucesso, para ter afeto, para descansar. Estou sempre querendo alguma coisa. E meditar, a gente para um pouco esse eu que fica pulando para lá e para cá, querendo isso, querendo aquilo, para apreciar o que a gente tem, o que a gente já tem, o que a gente já é, que é a nossa natureza verdadeira. Assim como as coisas, assim como elas são. O eu, assim como o eu é. A gente fala olhar o caminho de Buda, estudar o caminho de Buda, estudar o sagrado, é estudar a nós mesmos. Isso quer dizer que olhar para mim mesmo, ao olhar para mim, eu estou olhando para o sagrado e desenvolver o que a gente chama em japonês de Shobogenzo. Shobogenzo quer dizer o olho tesouro do verdadeiro Dharma.
quer dizer, a ótica, a maneira de ver a vida que faz a vida ser sagrada, ser um tesouro. Então isso tudo é treinado, é desenvolvido pelo simples fato da gente se colocar nessa postura, postura de Buda, postura do despertar, postura da iluminação da mente humana. Pelo simples fato de nos colocarmos assim, a gente já começa a entrar em comunhão, a acessar, a atrair ondas de energia mental, de karma, que sejam iluminadas, que sejam Buda, que sejam sagradas. Então, que os méritos se estendam a todos os seres. Quando a gente faz essas práticas, os efeitos não podem ser medidos. O bem que se cria é incomensurável, tanto para nós quanto para a vida do universo. E esse bem que a gente emite, inevitavelmente retorna para a gente. Então, que todos possam despertar.